Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar pra vocês como que a gente faz essa faixa de cabelo aqui, ó, de crochê, com o nosso ponto xizinho aqui, ó, ponto cruzado, que eu fiz especialmente hoje para comemorar os mais de 100 inscritos aí que chegaram no canal. Inclusive, sejam muito bem-vindos. Aproveitem bastante os vídeos novos aqui e os vídeos que a gente já tem. Muito obrigada, inclusive, por deixar também o gostei sempre nos vídeos e estar acompanhando. E hoje eu resolvi fazer, porque afinal de contas a nossa faixa de cabelo de tricô, que tem na playlist de Aprenda Tricô, ela foi uma dos vídeos mais vistos do canal. Então, para comemorar os 100 inscritos, eu resolvi fazer essa outra faixa aqui, mas de crochê, tá? E explicar direitinho, dar dicas, explicar direitinho como que a gente faz esses pontos em xizinho aqui da peça. Então vamos começar? Vamos lá. Então, gente, a nossa faixa aqui de crochê de cabelo é bem quentinha, tá? É com uma lã bem grossinha, que eu vou mostrar pra vocês depois. E essa aqui é a nossa faixa pronta, ela tem acabamento aqui com botões, né? Abertura com 2 botões, tá? E essa é a aula de hoje que eu vou explicar pra vocês da nossa faixa, em comemoração aí dos nossos 100 inscritos do canal, tá? Vamos ver agora aqui os materiais que a gente vai precisar. Então, pra gente iniciar a fazer a nossa faixa de crochê aqui, deixa eu mostrar até melhor aqui pra vocês os pontos. Ó, esse aqui é o ponto em xizinho, ponto cruzadinho aqui que eu vou explicar pra vocês especial hoje, tá? E ele é todo dessa forma, por toda a volta praticamente da peça. Então, para começar a explicar para vocês o que a gente vai precisar, né? Quais materiais são necessários aqui para fazer a nossa faixa. Para nossa faixa de crochê, eu vou utilizar 2 cores de lãs diferentes, tá? Para poder explicar para vocês e vocês fazerem também de 2 cores diferentes. Essa lã aqui, eu tô usando agora um pouquinho mais grossa que a outra, mas não vai ter problema, tá, pessoal? É lã que a gente usa normalmente para vestuário normal, de bebê, de adulto também, tá? É uma lã bem... não é muito cara e ela é de qualidade boa. Então, vocês podem usar tranquilamente que vai dar certo, ele vai ficar bem quentinho, tá? Então, eu tô utilizando uma prata aqui, perdão, e uma branca. No meu pronto, eu utilizei uma rosa choque com branco, tá? Que é do mesmo tipo de... Deixa eu pegar um pedaço da lã aqui. Ó, a lã rosa. Tá vendo a espessura dela? É uma lã que dá pra gente usar justamente com agulha de crochê 3,5 milímetros, tá? Que é essa agulha aqui que eu vou utilizar pra fazer a faixa. Então, 2 cores de lã e a agulha de crochê 3,5 milímetros. Eu também vou precisar de agulha pra tapeçaria, tá? Pra eu esconder os fios da faixa. Agulha de costura, uma agulha que dê para passar a lã e também passe nos botões. Eu tô utilizando 2 botões aqui de 11 milímetros, aquele botão de camisa transparente, mas aí fica a critério de cada um utilizar o botão que mais gostar, tá? Como ele já é coloridinho, eu escolhi o botão transparente. E para terminar, tesoura. Esses são os materiais que a gente vai precisar, tá bom? Pra gente começar, eu vou pegar o meu fio prata aqui e eu vou fazer 18 correntinhas com agulha de crochê. Se vocês não sabem fazer crochê, pessoal, ainda não conhecem o início aqui da correntinha, nem ponto alto, nem ponto baixo, dá uma olhadinha na playlist do canal de Aprenda Crochê. Lá no início da playlist eu explico direitinho como que a gente inicia
né, nos primeiros pontinhos do crochê direitinho, tá, pessoal? Então, ó, dei meu primeiro nozinho aqui, eu vou fazer minhas 18 correntinhas, tá? Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu fiz as 18 correntinhas. Aqui, nesse caso, gente, basicamente são 15 correntinhas de trabalho da faixa, mais 3 correntinhas para eu virar a peça, tá? Então, aqui, essas 18, no caso, a gente só vai trabalhar 15 dessas correntinhas, tá? E agora, para nossa primeira carreira, então, eu vou pular essas 3 correntinhas aqui e vou fazer um ponto alto em cada correntinha de base, tá? Então, a gente vai preencher aqui tudo com ponto alto. Então, são 15 pontos altos, mais as 3 correntinhas aqui iniciais. Tá, gente? Então, a gente vai fazer o terceiro aqui e eu vou encontrar com vocês lá no final da carreira, tá bom? Então, vamos seguir assim com pontos altos até o final, resultando em 15 pontos altos e as 3 correntinhas iniciais. Cheguei aqui ao final da carreira, então na nossa primeira carreira vai ficar dessa forma, aqui todo em crochê, em ponto alto. E agora a gente vai fazer 3 correntinhas para virar para nossa segunda carreira. A gente vai trabalhar ele todo em carreiras de ida e volta, tá? E aqui a gente vai fazer mais uma vez 15 pontos altos, tá, pessoal? Só que eu tenho uma dica aqui no final da carreira para vocês com relação a fazer justamente carreiras de ida e volta sem ficar com pontos desregulados nas bordas, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, a gente vai fazer também 15 pontos altos normal aqui nessa carreira, tá, pessoal? Então, eu vou continuar fazendo aqui. E quando a gente chegar no final da carreira, eu volto para explicar essa dica que eu vou dar para vocês. E aqui no final da carreira, ainda não terminei, tá? Porque eu vou dar a dica para vocês agora de como finalizar aqui essa parte. Então, gente, quando a gente começa uma carreira aqui com correntinha e vai trabalhando de ida e volta, né, nos pontos, aí vale tanto para ponto baixo, meio ponto alto, o ponto que qualquer que você estiver utilizando. O que pode acontecer? Quando a gente chega aqui no final, é o início da carreira de baixo, certo? Então, aqui eu fiz 14 pontos altos, sem contar as correntinhas, tá? Eu fiz 14 pontos altos, mais as 3 correntinhas. E para fazer a 15ª, vocês reparem que aqui, ó, eu tenho um ponto de base e eu tenho as correntinhas. Então, se eu fizer, por exemplo, o ponto alto aqui no ponto de base, como essa faixa é uma faixa que eu não tenho acabamento de bico, né, de crochê na volta, se eu faço meu ponto alto aqui no ponto de base, reparem que aqui, ó, vai ficar as correntinhas sobrando. E aí, conforme eu for trabalhando a peça, ele vai ficar todo desregulado aqui. Ele vai ficar aqui mais alto, aqui mais baixo. Depois a próxima carreira vai ficar mais alto de novo e o outro mais baixo, porque a gente vai estar sempre fazendo a correntinha. Então, ele vai ficar completamente desregulado. Se eu pegar agora e fizer mais um ponto alto aqui nas correntinhas, além desse que eu fiz agora, o que vai acontecer? Eu vou estar aumentando a carreira, porque ao invés de eu ter 15 pontos altos, eu vou ter 16 pontos altos mais a correntinha.
E aí nas próximas isso vai acontecer de novo, né? Vai aumentar para 17, 18, 19 e aí não vai dar certo. Então qual é a dica que eu vou dar para vocês? Para que não fique desregulado e não aconteça de vocês também aumentarem ponto, quando vocês chegarem nos 14 pontos altos aqui depois das 3 correntinhas, a gente vai pular esse ponto aqui, a gente vai pular o ponto e vai pegar direto na correntinha de base, nas 3 correntinhas aqui do início da carreira anterior, tá? Então eu costumo pegar aqui mesmo e fazer o meu 15º ponto, porque aí ele fica certinho, tá vendo, pessoal? Ele fica certinho na carreira. E eu não vou ter essa diferença dos dois lados aqui. Então, eu vou fazer isso por toda a peça, tá? Então, toda vez que vocês fizerem alguma peça que tenha carreira de ida e volta no crochê, vocês podem fazer dessa forma que vai ficar certinho, vai ficar retinho o trabalho de vocês e vai dar certo, tá? Então, olha só. Então, nós fizemos a nossa segunda carreira. Eu preciso fazer 4 carreiras dessa de ponto alto em crochê normal, tá? Por quê? Porque vai ser a nossa barrinha aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Eu preciso dessas 4 carreiras aqui, para eu poder começar a fazer o ponto... Deixa eu dar um foco melhor aqui. O ponto em X aqui da faixa. Então, eu preciso dessas 4 carreiras aqui iniciais e no final também eu vou precisar de 4 carreiras para ter a barrinha, vamos dizer assim. Não é uma barra, lógico, mas ele vai funcionar como se fosse, tá? Então, a gente vai fazer essas carreiras de pontos altos por 4 vezes. Então, eu vou começar aqui a terceira carreira do mesmo jeitinho, fazendo os 15 pontos altos e chegando aqui no final, pulando o ponto, pegando somente na correntinha, como eu expliquei. E vou fazer a minha quarta carreira também de 15 pontos altos, tá? Então, eu volto quando eu chegar no final da quarta carreira. Olha só, eu cheguei aqui na minha quarta carreira, terminei. Tá vendo como o trabalho tá retinho? Do jeitinho que eu expliquei pra vocês? Tá, então aqui a gente já não precisa de um acabamento com o bico do crochê, essas coisas assim, porque a peça já vai estar retinha aqui e por si só ela já vai ter um acabamento bom, tá? Então a faixa, eu acho, sinceramente, se vocês quiserem, podem fazer, mas eu acho que ficaria com muita informação, vamos dizer assim, com um bico de crochê na volta para uma faixa de cabelo. Eu acho que não fica tão legal assim. Mas se vocês quiserem, podem fazer também, né? Mesmo que fique com esse acabamento aqui, se quiser fazer, pode fazer tranquilamente. Aí, gente, fiz as 4 carreiras de 15 pontos altos, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer o desenho da peça. Tá? Então, vou fazer 3 correntinhas, vou virar novamente aqui meu trabalho. E eu vou começar a contar como se fossem 3 pontos altos aqui do início, contar a correntinha e fazer um ponto alto. E agora o segundo. Tá? Então, aqui eu vou pegar o segundo ponto e a gente vai fazer a nossa troca de cor. Como que a gente vai fazer a troca de cor? Antes de eu fechar aqui o meu segundo ponto, eu vou parar um pouquinho aqui, vou pegar, tô pegando o fio aqui, vou pegar o meu fio branco, tá? E eu faço dessa forma, gente, se vocês fizerem de outra maneira, não tem problema também. Tá? E eu vou entrar aqui, ó, puxar uma laçadinha, tá vendo que o início do trabalho tá aqui? Vou puxar uma laçadinha aqui com branco e vou deixar o fio prata aqui embaixo, pois eu vou continuar trabalhando a peça com ele e com o início aqui do fio branco, tá vendo? Que eles vão ficar presos aqui conforme eu vou fazendo os pontos daqui pra frente, tá?
Então agora a gente vai trabalhar com o branco. Então presta atenção, pessoal, ó, eu fiz as correntinhas e 2 pontos altos na cor prata. Aqui eu vou começar a contar a correntinha como se fosse o ponto alto, o primeiro ponto alto da peça, tá? Então eu vou contar ela aqui, porque no final eu vou deixar 3 pontos altos aqui também de espaço entre o ponto em xizinho e o outro, tá? Então a gente conta aqui como se fosse ponto alto, porque bem ou mal, se eu deixasse, por exemplo, fizesse mais um ponto alto aqui, fizesse, por exemplo, 3 aqui no final, não ia dar certo, porque aqui ia ter a aparência de 4 pontos. Então eu resolvi contar aqui as correntinhas como se fossem ponto alto, no caso, para poder igualar os lados em aparência, tá? Então nós vamos fazer o nosso ponto X, o ponto fantasia aqui em X cruzado. Como que a gente vai fazer? Então, ó, eu dei minha laçada e eu vou pular o primeiro ponto de base seguinte aqui do meu ponto alto, eu vou pegar o segundo ponto e vou fazer ponto alto aqui normal. Fiz um ponto alto. Agora eu vou dar outra laçadinha e eu vou voltar nesse ponto de base que eu pulei e eu vou fazer mais um ponto alto. Ó, pessoal, que formou o xizinho, tá? É dessa forma que eu vou fazer 5 xizinhos desses, ou seja, são 10 pontos aqui que a gente vai trabalhar, porque eu preciso de 2 pontos para poder fazer. Então, ó, eu pulo primeiro, pego o segundo ponto de base seguinte aqui de onde a gente parou, faço um ponto alto, dou a laçada e eu volto nesse ponto que eu pulei e faço um ponto alto aqui, tá? E aí eu tenho meu segundo xizinho. Reparem que eu tô usando aqui o fio, ó, ele tá aqui embaixo. Mas se vocês, né, tiverem outra forma de esconder o fio, ou se vocês quiserem dar nozinho para emendar, não tem problema também. É que eu prefiro assim porque vai chegar aqui no final da carreira, a gente vai voltar pro prata. Então, mais uma vez, a gente pula o primeiro, pega no segundo e faz um ponto alto. E a gente volta aqui e faz um ponto alto. Esse é o nosso ponto X aqui, nosso ponto cruzado em crochê, tá? E eu vou fazer mais 2 aqui antes da gente finalizar a carreira, tá bom? Então eu vou continuar e quando eu chegar aqui no final do ponto em X aqui da peça, eu volto para explicar para vocês como faz. Então eu cheguei aqui no meu último ponto xizinho, eu já fiz 4, né? Então aqui o último, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, fazer aqui meu último ponto alto da volta e antes de eu completar esse ponto, eu vou finalizar ele com prata novamente, tá? Porque agora eu vou finalizar essa carreira no prata, assim como eu iniciei, para poder dar o efeito do centralizado aqui dos pontos em X, tá, pessoal? Então, eu agora vou fazer dessa forma aqui. Então, a gente vai manter aqui o fio branco aqui embaixo para poder, como se fosse arrematar, vamos dizer, essa parte. Então, ele vai ficar presinho entre os pontos aqui que eu vou fazer agora. Então, ó, eu vou fazer um ponto alto, tá? Para finalizar aqui os 5 xizinhos que eu fiz. Vou fazer o segundo ponto alto aqui no ponto de base. E vou fazer meu terceiro ponto alto, lembrando sempre de pegar direto na correntinha aqui, tá? Pra poder terminar a carreira sem dar espaçamento que fique estranho na peça, tá bom? Então é assim que a gente vai fazer a nossa quinta carreira.
tá? Vou dar as minhas 3 correntinhas aqui para começar a 6ª carreira. E vou cortar o meu fio branco, porque não vai dar pra eu usar aqui, tá? Então, eu dou uma puxadinha nele aqui, corto. Aí, a gente dá a ajeitada pra esconder o fio. Depois, a gente vai cortar esses fiozinhos brancos aqui, tá? Melhor. E agora, nossa 6ª carreira, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto normalmente, tá, pessoal? Com prata mesmo, sem trocar de fio. Tá? Então, a gente é só seguir normalmente, que nem a gente fez desde o início, fazendo um ponto alto em cada ponto de base aqui dessa carreira, tá? Então, a 6ª carreira, um ponto alto em cada ponto de base na cor prata somente. Olha só como ficou. Tá? Eu fiz os 15 pontos altos aqui normal em prata. E aí, ele vai ficar trabalhado dessa forma, tá vendo? Então, ó, eu tenho uma carreirinha de ponto X, o ponto cruzadinho aqui, que eu tô explicando pra vocês hoje, e uma carreira de ponto alto normal, somente na cor prata. A nossa 7ª carreira aqui, a gente vai fazer o mesmo processo que eu fiz na 5ª carreira. Eu vou fazer os 2 pontos altos aqui depois das correntinhas e vou fazer os xizinhos aqui da peça e os pontos altos para finalizar na cor prata, tá? A 8ª carreira eu vou fazer também ponto alto na cor prata em tudo, porque a gente vai ficar intercalando assim a peça, tá vendo, gente? Para ir formando o desenho da nossa faixa, tá? Então, eu vou fazer por toda a faixa dessa forma, tá bom? Eu vou contar aqui as carreiras que eu fiz e eu vou mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz da faixinha de ida e volta, né? Do ponto X intercalado com o ponto alto aqui do crochê. E aí eu explico pra vocês como a gente vai finalizar, tá bom? Agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui somente com a faixa rosa, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, eu fiz 44 carreiras, contando desde a inicial até a nossa última carreira aqui, intercalando de ponto em X com ponto alto normal. Então, essa é a nossa carreira 44, tá? Então, a gente vai seguir do mesmo jeito que eu expliquei, com o fio prata e o fio branco, a gente vai seguir da mesma forma até chegar na carreira 44, tá? Intercalando entre fazer a carreira com pontos em X e a nossa carreira de pontos altos. Então, vai ficar uma faixa bem grande aqui de crochê, tá? Mostrando pra vocês. E o que a gente vai fazer agora? Bom, o tamanho da minha cabeça, né? Eu medi, tendo 56 centímetros, eu medi fazendo a faixa com essas 44 carreiras e dá certo. Se por um acaso vocês quiserem fazer menor, é só diminuir a quantidade de carreiras que vocês intercalam aqui. Então, diminuir 2 carreiras, por exemplo, a cada 2 centímetros a menos, vamos dizer assim, de cabeça. Ou se quiser fazer maior, quiser fazer um cachecol também, ó, é uma ideia bem legal para vocês. O cachecol também fica muito, muito legal desses pontos aqui em X. Então, aí vai depender do tamanho que vocês querem, tá? Aqui pra faixa, que deu certinho na minha cabeça, eu fiz 44 pontos intercalados, 44 carreiras, perdão, intercaladas, tá? Agora, pra gente finalizar, eu preciso fazer aquela barrinha novamente, que nem eu fiz a barrinha inicial. Então, eu vou fazer mais 4 carreiras de pontos altos, somente na cor aqui. Agora eu tô usando a cor rosa, mas se fosse aqui no que eu tava explicando, ia ser na cor prata. Então, eu vou fazer mais 4 carreiras aqui, só de ponto alto, tá? Sem aumentar ponto ou diminuir, sem nenhum ponto
em X, tá? Eu fiz só ponto alto mesmo direto. 15 pontos altos, lembrando sempre, 15 pontos altos mais as 3 correntinhas, tá? Então, mais 4 carreiras. Nós vamos fazer, então, as 44 carreiras aqui. E... Perdão, gente, não é 44 carreiras, mais 3 de pontos altos, porque aqui ele já vai formar o final contando 4, tá? Então, perdão, gente, agora que eu tô me tocando disso, tá? Então, ó, 44 mais 3 carreiras de pontos altos aqui direto pra gente finalizar a peça, tá? E o que que eu vou fazer agora? Cheguei aqui no meu final, eu vou arrematar, tá? A gente vai arrematar aqui o fio. Deixa eu dar um nozinho, tá? Dar um nozinho duplo aqui e arrematar. E eu vou cortar o meu fio aqui com um pouquinho de sobra só, porque eu vou esconder tanto esse fio quanto o fio inicial, tá? Então eu vou esconder e já volto. Então, gente, eu já usei a minha agulha de tapeçaria para esconder os fios, ó, o fio inicial, e também para cortar os fiozinhos que estavam sobrando brancos da peça. Agora a gente vai pregar o botão para finalizar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado direito, deixar aqui para fora, tá? O lado direito são o lado das carreiras que a gente fez o ponto em xizinho, tá? Aqui eu vou pular 2 carreirinhas aqui, ó, pra encobrir um no outro, tá? E eu vou pregar o meu botão aqui. Então, eu vou colocar 2 botõezinhos aqui no fio. Agora eu tô usando agulha de costura, tá, pessoal? E eu vou pregar normalmente. Eu vou pregar um aqui pra mostrar pra vocês e o outro eu vou fazer separado aqui pra não prolongar muito o vídeo, tá? Deixa eu só... Aí, agora eu consegui um foco bom. E aí a gente prega normalmente, tá, gente? Se vocês quiserem dar umas 4 voltas, 6 voltas, aí vai a critério de vocês. Eu vou dar uma voltinha só pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Então, ó, eu vou passar, porque aqui a minha lã é bem grossa, então 2 passadinhas já é o suficiente aqui pra ficar bem preso na peça. Tá, então eu tô passando aqui o fio, então vocês vão pregar aqui bonitinho o botão e vamos dar os 2 nozinhos aqui pra arrematar, tá? Deixa eu só dar um nozinho aqui. E cortar o fio, que ele prendeu aqui um pouquinho, gente. Aí, e eu vou mostrar aqui o outro botão onde a gente vai pregar. Então, a gente pregou o primeiro botão aqui, certo? O outro a gente vai dar mais ou menos o mesmo espaço aqui, ó. Aqui tá uns 3 pontos e ele, então a gente conta aqui 3 pontos e o outro botão, tá? Pra ficar desse jeitinho. Gente, ó, aqui tá prontinho, ó. Eu contei aqui pra entrar com o botão, eu entrei na segunda carreira aqui, ó, contei 3 e entrei no 4º pontinho aqui, ó, no vão entre o 4º ponto e o 5º, tá? Tanto aqui desse lado quanto desse também, a mesma coisa, ó. 3, aqui tem o 4º ponto e o 5º. Deixa eu mostrar melhor pra vocês, tá vendo? Então, eu entrei aqui. E a nossa faixa tá pronta em comemoração aí dos nossos 100 inscritos do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. E essa foi a nossa aula de hoje, tá? Hoje, façam, utilizem, aproveitem o frio aí para usar bastante a faixa, presentear ou mesmo vender, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa o gostei. A receita e os materiais vão estar na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha lá. E também a minha loja virtual da minha família também estão na descrição. Um beijo, muito obrigada
por me acompanhar e até a próxima aula da semana que vem, tá, gente? Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez pelos 100 inscritos do canal. Tchau!